Meu nome é Hayley Montgomery e tenho 32 anos. Há 2 semanas, eu estava super animada para o casamento do meu irmão Jason. Apesar da nossa diferença de 4 anos, sempre fomos inseparáveis. Isso mudou quando recebi uma mensagem misteriosa de um número desconhecido: você precisa dar uma olhada na garagem da casa dos seus pais antes do casamento. Nem tudo é o que parece. Essas palavras iriam destruir completamente o mundo da nossa família. Antes de me aprofundar neste pesadelo, deixe um comentário me contando de onde você está assistindo e clique no botão de inscrição se estiver pronto para uma história sobre segredos de família que quase nos destruíram. A viagem de volta para a casa da minha infância em Westport, Connecticut, foi repleta de nostalgia. Flores da primavera desabrochavam ao longo das estradas sinuosas que levavam à casa em estilo colonial onde cresci. Meus pais a mantiveram impecavelmente ao longo dos anos. A tinta branca ainda brilhando, o jardim meticulosamente cuidado, era o cenário perfeito para os preparativos do casamento. Assim que entrei na garagem, minha mãe rompeu pela porta da frente antes mesmo que eu pudesse desligar o motor. "Hayley, finalmente!" exclamou ela, me envolvendo num abraço apertado, o aroma familiar de seu perfume de lavanda trazendo de volta uma enxurrada de lembranças. Esperamos a manhã toda. Jason e Stephanie chegaram há apenas 1 hora. Papai apareceu atrás dela, com um sorriso largo sob o bigode grisalho. "Aí está minha menina", disse ele, me puxando para um abraço apertado. Embora semi-aposentado do consultório odontológico, ele continuava forte como sempre. "Onde está o casal feliz?", perguntei, pegando minha mala no porta-malas. "Na cozinha", disse mamãe. "A Stephanie está discutindo o cardápio do buffet de novo." Havia algo em seu tom, uma leve tensão, que chamou minha atenção, mas ela rapidamente disfarçou com um sorriso radiante. Lá dentro, encontrei meu irmão Jason encostado no balcão da cozinha. Aos 36 anos, ele ainda tinha o porte atlético dos tempos de natação na faculdade, embora seu cabelo escuro agora estivesse salpicado de fios brancos. Quando me viu, seu rosto se iluminou. "Salve!", exclamou, me envolvendo num abraço giratório como fazia desde que éramos crianças. "Nossa, que saudade!", ri, me sentindo a irmã mais nova de novo. "Já faz 3 meses, rainha do drama." "3 meses a mais", respondeu ele, me colocando no chão. Foi então que notei Stephanie nos observando da mesa da cozinha. Ela era inegavelmente linda, alta, elegante, com cabelos loiros perfeitamente iluminados e o tipo de corpo que sugeria dedicação séria ao pilates. Ela usava uma blusa creme simples que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal em Boston. "Hayley", disse ela, levantando-se para me dar um abraço delicado, tomando cuidado para não me pressionar demais. "Que bom que você conseguiu chegar cedo para ajudar com tudo." "Não perderia", respondi, notando que seu sorriso não alcançava seus olhos. Naquela noite, minha mãe preparou seu famoso jantar de frango assado. Enquanto nos reuníamos ao redor da mesa de jantar, a mesma mesa de carvalho onde havíamos comemorado inúmeros marcos familiares, não pude deixar de notar a sutil dinâmica que se desenrolava. Meu pai tentava puxar assunto com Stephanie sobre seu trabalho na área de vendas farmacêuticas, mas suas respostas eram curtas, redirecionando o foco de volta para os detalhes do casamento. Minha mãe ofereceu purê de batatas para Stephanie 2 vezes, que ela recusou em ambas as ocasiões com um sorriso forçado. "Então, Hayley", disse Stephanie durante uma pausa na conversa, "o Jason me disse que seu negócio de design de interiores é bonitinho. Isso te satisfaz?" Havia algo no jeito como ela disse Ambon que soou insignificante. "É mais do que gratificante", respondi calmamente. "Acabei de terminar um projeto de reforma de uma casa histórica que será destaque na New England Home Magazine no mês que vem." "Ah, que legal", disse ela, já com a atenção desviada. "Jason, querido, você ligou para falar sobre o aluguel de iluminação?" O rosto de Jason se contraiu levemente. "Achei que tínhamos combinado de fazer isso amanhã." "Coloquei especificamente na sua lista para hoje", disse Stephanie, com a voz assumindo um tom de rispidez que eu suspeitava que meus pais fingissem não notar. "Esses fornecedores estão lotados, e se não conseguirmos as luzes de corda que eu quero, isso vai arruinar toda a estética da recepção." "Eu faço isso logo de cara", Jason garantiu a ela, com a mão cobrindo a dela. O Jason que eu conhecia teria se afastado com uma piada, mas essa versão do meu irmão pareceu se encolher um pouco na cadeira. Mais tarde,
enquanto ajudava minha mãe a lavar a louça, notei seu silêncio incomum. Está tudo bem? Perguntei baixinho. Ela hesitou, com as mãos mergulhadas em água com sabão. Claro, querida. É só o estresse do casamento. Você sabe como é. Mas eu não sabia. Nenhum de nós tinha sido casado antes, e minha mãe sempre foi do tipo que abordava as tensões diretamente. Essa evitação era nova. Naquela noite, enquanto me acomodava no meu quarto de infância, ainda decorado com troféus de natação e fotos emolduradas minhas e de Jason ao longo dos anos, pensei na estranha mensagem de texto. Olhando para uma foto específica de Jason com o braço em volta de mim na formatura da faculdade, o rosto radiante de esperança, senti uma preocupação torturante. Havia algo de estranho com Stephanie, com toda aquela situação, mas eu não conseguia identificar. Quando eu estava prestes a apagar o abajur, meu celular vibrou com outra mensagem do mesmo número desconhecido: o tempo está se esgotando. A verdade está na garagem. Terceira prateleira, caixa de ferramentas vermelha. Sentei-me, totalmente alerta agora. Não era uma brincadeira aleatória. Era específica demais, insistente demais. Quem estava enviando essas mensagens conhecia nossa família e sabia de algo importante, algo que acreditava que eu precisava descobrir antes que Jason e Stephanie trocassem votos. Apesar do cansaço da viagem de 6 horas, o sono me escapou. A mensagem não parava de ecoar na minha mente. A garagem sempre fora o domínio do meu pai, um espaço meticulosamente organizado onde ele guardava ferramentas para seus projetos de fim de semana e guardava as decorações de Natal. Que segredo poderia estar escondido ali? E, mais importante, eu deveria procurar? Uma parte de mim queria descartar aquelas mensagens enigmáticas como a ideia de alguém fazer uma piada cruel, mas outra parte, a parte que havia notado as sutis tensões no jantar, não conseguia deixar passar. Decidi que daria uma olhada na garagem amanhã, nem que fosse para me tranquilizar. A luz da manhã entrava pelas cortinas do meu quarto, me acordando após uma noite agitada. As mensagens misteriosas ainda me atormentavam enquanto eu descia as escadas, encontrando a cozinha vazia, exceto por um bilhete da minha mãe dizendo que ela e o meu pai tinham ido buscar o terno do Jason para os últimos ajustes. Momento perfeito, pensei. Com todos fora, eu poderia dar uma olhada na garagem sem dar explicações. Eu tinha acabado de abrir a porta que dava para a garagem quando a voz da Stephanie me chamou atrás de mim. Haley, aí está você. Eu estava esperando você acordar. Virei-me e a encontrei perfeitamente arrumada, com calça de yoga e regata justa, sem um fio de cabelo fora do lugar, apesar da hora. Preciso muito da sua ajuda com as lembrancinhas do casamento, continuou ela, apontando para a mesa de jantar, agora coberta com saquinhos de estopa, fitas e o que parecia ser sabonete artesanal. Sua mãe deveria ter ajudado, mas eles tiveram que fazer uns recados. Ah, eu disse, soltando a mão da maçaneta. Claro, eu posso ajudar. Só preciso pegar uma coisa na garagem primeiro. Vai ter que esperar, disse Stephanie com firmeza. A cerimonialista vem ao meio-dia buscar isso, e ainda não terminamos. Relutantemente, a segui até a mesa e me sentei. Durante as 2 horas seguintes, amarramos fitinhas em barras de sabão e as colocamos em sacos de estopa, enquanto Stephanie comentava sem parar sobre a gafe fashion de sua colega de trabalho, Diana, e sua decepção com a incapacidade da floricultura de encontrar peonias fora da estação. Sabe, disse ela, olhando para minha camiseta larga e meu short esportivo, o jantar de ensaio é um evento bem formal. Você tem algo apropriado para vestir? Não quero que as fotos fiquem desiguais. Engoli minha irritação. Trouxe um vestido. Acho que consigo ficar apresentável. Ótimo, ela assentiu. É que o Jason mencionou que você tende a optar por opções mais casuais. Eu me esforcei tanto para planejar um casamento sofisticado. A insinuação de que eu poderia envergonhá-los pairava no ar. Eu sempre me orgulhei do meu senso de estilo, era literalmente parte do meu trabalho como designer de interiores, mas contive uma resposta. Este fim de semana não era sobre mim. Enquanto trabalhávamos, o telefone de Stephanie vibrava constantemente. A cada vez, ela o verificava rapidamente, com uma expressão indecifrável, antes de virá-lo para baixo. Certa vez, depois de ler uma mensagem, ela se desculpou abruptamente e fez uma ligação em voz baixa da varanda. Quando voltou, seu sorriso parecia forçado.
Quando Jason e meus pais voltaram, já tínhamos terminado as lembrancinhas do casamento, e minha oportunidade de dar uma olhada na garagem tinha desaparecido. Jason parecia cansado, com olheiras sugerindo que ele também não estava dormindo bem. Está tudo bem? Perguntei baixinho enquanto Stephanie explicava à cerimonialista uma lista detalhada de instruções. É, só coisas do casamento, disse ele, mas sua cordialidade habitual era discreta. A Steph tem padrões elevados. Às vezes é difícil manter os padrões. Você parece diferente, arrisquei. Está feliz, Jace? Algo brilhou em seu rosto, incerteza, antes que ele a disfarçasse com um sorriso que não alcançava seus olhos. Claro que estou. Stephanie é incrível. Tenho sorte que ela me escolheu. Escolheu ele. O Jason que eu conhecia jamais teria dito isso daquela forma. Meu irmão sempre fora confiante, seguro de si. Este homem ao meu lado parecia de alguma forma diminuído. Mais tarde naquela tarde, enquanto todos se dispersavam para cuidar de várias tarefas do casamento, ouvi vozes alteradas vindas do quarto de hóspedes onde Jason e Stephanie estavam hospedados. Parei no corredor, sem orgulho de ter escutado, mas preocupada demais para ir embora. Você prometeu que contaria a eles, sibilou Stephanie. Contarei, mas não agora, respondeu Jason, com a voz suplicante. Não é o momento certo. Qual é a hora certa? Depois do casamento? Quando os presentes estiverem guardados em segurança. Isso não é justo, disse Jason. Você sabe que não é disso que se trata. Tudo o que eu sei, respondeu Stephanie friamente, é que você fez uma promessa. Se não pode cumprir esta, como posso confiar que cumprirá seus votos? A conversa terminou abruptamente, e eu rapidamente me retirei para o meu quarto antes que qualquer um deles aparecesse. Contar o quê? O que Jason estava escondendo? No jantar daquela noite, tentei conversar com meus pais sobre minhas preocupações, mas encontrei minha mãe sozinha na despensa. Mãe, sussurrei, está tudo bem com o Jason e a Stephanie? Eles parecem tensos. Ela se ocupou reorganizando os potes de temperos que já estavam perfeitamente alinhados. Todo casal tem aquele nervosismo pré-casamento, querida. Parece mais do que nervosismo. Você notou como o Jason fica diferente perto dela? Como ele mal se defende? Mamãe suspirou, finalmente me olhando nos olhos. Às vezes, disse ela cuidadosamente, aceitamos coisas que não deveríamos pelas pessoas que amamos. Antes que eu pudesse insistir mais, papai a chamou de volta para a sala de jantar. Seu comentário enigmático permaneceu comigo durante todo o jantar, onde Stephanie dominou a conversa com explicações detalhadas sobre sua visão do casamento e críticas sutis à equipe do local. Naquela noite, chegou uma terceira mensagem: amanhã será tarde demais. Fotos não mentem. Olhando para o meu celular no escuro, tomei minha decisão. Precisava ver o que havia naquela caixa de ferramentas vermelha. Assim que todos dormissem, eu daria uma olhada na garagem. A casa finalmente ficou em silêncio por volta da meia-noite. Saí da cama, estremecendo a cada rangido do velho assoalho sob meus pés. Munido apenas da lanterna do celular, desci as escadas, tomando cuidado para não subir o terceiro degrau, que sempre anunciava nossas tentativas adolescentes de escapar. A porta da garagem fez um leve som de raspagem quando a abri, e fiquei paralisado, atento a qualquer sinal de que tivesse perturbado o sono de alguém. Nada, apenas o tic-tac familiar do relógio de pêndulo no corredor. O facho da minha lanterna varreu a garagem, iluminando o caos organizado dos domínios do meu pai. A bancada de trabalho do meu pai ficava encostada em uma parede, com as ferramentas penduradas em formação precisa acima dela. Os carros da família estavam estacionados na entrada da garagem para acomodar os suprimentos do casamento, deixando o piso de concreto aberto, mas abarrotado de caixas de enfeites. A estante ficava encostada na parede do fundo, 5 prateleiras de metal contendo de tudo, de latas de tinta a enfeites natalinos. Cheguei mais perto, com o coração batendo irracionalmente. Era a garagem dos meus pais, não podia haver nada de sinistro ali. A terceira prateleira estava na altura dos olhos, abarrotada de enfeites de Natal, documentos fiscais antigos, pastas sanfonadas e uma pilha de jogos de tabuleiro com caixas desgastadas. Atrás de uma guirlanda artificial, avistei uma caixa de ferramentas de metal vermelha da qual me lembrava da infância.
Papai sempre guardava suas ferramentas de precisão lá dentro, aquelas que ele não queria que nós, crianças, tocássemos. Com as mãos trêmulas, puxei-o para frente e soltei as travas. Lá dentro, aninhado entre chaves de fenda e chaves inglesas, havia um envelope pardo que claramente não pertencia àquele lugar. Olhei para a porta novamente, escutando, ainda em silêncio. Abri o envelope e deslizei seu conteúdo para a bancada, usando minha lanterna para examiná-lo. Minha respiração ficou presa na garganta. Fotos, dezenas delas, todas de Stephanie, mas não da mulher refinada e controlada que estava prestes a se casar com meu irmão. Elas a mostravam com outro homem, parecendo íntimas e um casal. Os carimbos de data e hora em algumas das impressões digitais mostravam datas tão recentes quanto 2 meses atrás. Em uma imagem particularmente contundente, eles estavam se beijando do lado de fora da porta de um quarto de hotel, com a mão dela no peito dele em um gesto de fácil familiaridade. Minha mente acelerou enquanto eu continuava a analisar as evidências. Os recibos do hotel mostravam reservas sob o nome de Stephanie Wilson, não Turner, que ela nos dissera ser seu nome de solteira. Extratos de cartão de crédito revelavam cobranças de joias e roupas em uma conta pertencente ao homem nas fotos, identificado como Robert Carson em uma fotocópia de sua carteira de motorista. O mais perturbador de tudo eram os documentos que sugeriam que Stephanie já era casada. Uma certidão de casamento de Nevada comprovava que ela havia se casado com Robert Carson 3 anos antes, sem nenhum registro de divórcio que eu pudesse encontrar entre os papéis. Depois, vieram os documentos financeiros, extratos bancários mostrando transferências sistemáticas das contas de Jason para um banco offshore. Pequenos valores no início, mas aumentando nos últimos meses. Os saldos das contas do meu irmão haviam diminuído assustadoramente. Um post-it com o que pareciam ser senhas de contas estava anexado a um dos extratos. A descoberta final me deixou arrepiado. Documentos legais comprovando que Stephanie havia usado múltiplas identidades na última década: Stephanie Wilson, Stephanie Blackwell, Stephanie Reeves. Cada identidade vinha com um número de seguro social diferente, diferentes informações de antecedentes, mas sempre a mesma mulher nas fotos. Sentei-me sobre os calcanhares, com a mente empolvorosa. Stephanie não estava apenas tendo um caso. Ela parecia estar aplicando um golpe elaborado, tendo meu irmão como sua mais recente vítima. A pressa repentina com os planos para o casamento, sua insistência em uma cerimônia rápida, seu comportamento controlador, tudo fazia um sentido terrível agora. O que eu deveria fazer? Levar as provas direto para o Jason? Será que ele acreditaria em mim? Eu tinha visto como ele olhava para Stephanie, como estava ansioso para agradá-la. E se ele descartasse aqueles documentos como falsos ou manipulados? Depois de tirar fotos de tudo com meu celular como backup, guardei cuidadosamente o conteúdo no envelope e devolvi a caixa de ferramentas ao seu lugar na prateleira. Eu precisava de tempo para pensar, para planejar minha abordagem, mas também precisava agir rápido. O jantar de ensaio era amanhã à noite, com o casamento marcado para sábado à tarde. Dormir era impossível. Andei de um lado para o outro no meu quarto por horas, dividida entre proteger meu irmão e o medo da reação dele. Ao amanhecer, eu já tinha tomado minha decisão. Eu confrontaria Stephanie diretamente, daria a ela uma chance de se abrir antes de levar as evidências para Jason. Talvez, diante da exposição, ela simplesmente fosse embora. Isso partiria o coração de Jason, mas seria menos devastador do que prosseguir com um casamento fraudulento apenas para ser depenado e abandonado mais tarde. Encontrei minha oportunidade quando Stephanie desceu cedo, indo para a cozinha tomar café. Meus pais ainda estavam dormindo, e Jason tinha saído para uma corrida matinal, seu hábito de vida quando estava estressado. Precisamos conversar, eu disse baixinho, fechando a porta da cozinha atrás de mim. Stephanie ergueu os olhos da cafeteira, com a expressão cuidadosamente neutra. Sobre Robert Carson, sobre o dinheiro que você anda tirando das contas do Jason, sobre o fato de você aparentemente ainda ser casado? Mantive a voz baixa, mas firme. A mudança em seu comportamento foi instantânea e assustadora. O calor humano cuidadosamente cultivado desapareceu, substituído por uma fria avaliação enquanto ela me avaliava. Não sei o que você acha que encontrou, disse ela, com a voz mortalmente baixa, mas sugiro que guarde segredo. Encontrei tudo, Stephanie, ou seja lá qual for o seu nome verdadeiro. Fotos, extratos bancários, certidão de casamento, tudo.
Você precisa ir embora antes que machuque meu irmão ainda mais do que já machucou. Ela riu baixinho, um som totalmente desprovido de humor. E você acha que o Jason vai acreditar em você? Na irmã mentalmente estável dele que sempre teve ciúmes dos relacionamentos dele? A irmã que está solteira há anos enquanto ele encontra alguém para construir uma vida? Do que você está falando? Eu não sou instável. Não é? Seu sorriso era cruel. Não é isso que seus registros médicos mostrarão quando eu terminar: depressão, delírios paranoicos, fabricação de provas devido a ciúme patológico. Olhei para ela, sem palavras. Jason nunca tinha dito nada parecido sobre mim porque não era verdade. Sempre fomos próximos, apoiadores. Ninguém vai acreditar em você, ela continuou, aproximando-se. Eu me certifiquei disso. Durante meses, venho preparando o terreno, pequenos comentários para seus pais sobre a preocupação com sua saúde mental, insinuações para Jason de que seu comportamento apegado a ele talvez precisasse de ajuda profissional. Senti um aperto no estômago ao me lembrar de mudanças sutis no comportamento da minha família, a maneira cuidadosa com que às vezes se expressavam perto de mim, os olhares preocupados que eu atribuía ao estresse do casamento. Você não vai se safar dessa, eu disse, mas minha voz não tinha convicção. Os olhos de Stephanie estavam frios quando ela respondeu: eu já fiz isso. Agora, seja uma boa irmãzinha e guarde suas ilusões para si mesma, ou vou garantir que você se arrependa. Jason tem um bom emprego, benefícios excelentes. Investi tempo demais nisso para ir embora agora. Ela passou por mim, me deixando sozinha na cozinha, o cheiro do seu perfume caro pairando no ar como uma ameaça. Acordei desorientada, com a cabeça latejando. A luz do sol entrava pela janela do meu quarto num ângulo que sugeria o fim da manhã, o que não podia estar certo. Eu nunca dormia depois das 7, principalmente com o jantar de ensaio marcado para aquela noite. Quando tentei me levantar, a tontura me invadiu. Lembrei-me de confrontar Stephanie na cozinha e depois voltar para o meu quarto para pensar. Depois disso, nada. Será que eu tinha adormecido? Não parecia um sono natural. Peguei meu celular para verificar as horas, 12h47, mas não estava na minha mesa de cabeceira. Sonolenta, levantei-me e fui até a porta do meu quarto, girando a maçaneta. Ela não se moveu. Totalmente alerta agora, girei a maçaneta e bati na porta. Alô? Tem alguém aí? Estou trancada. Vozes abafadas vinham do andar de baixo, distantes demais para distinguir palavras, mas inconfundivelmente agitadas. Bati com mais força. Mãe, pai, alguém me tire daqui. Passos na escada, depois a voz da minha mãe, tensa de preocupação. Haley, querida, você está acordada? Mãe, a porta está trancada. Me deixa sair. Uma pausa. Acho que você deveria descansar um pouco mais, querida. Você não está se sentindo bem. Do que você está falando? Eu estou bem. Alguém me trancou aqui dentro. Outra voz se juntou à de Stephanie, suave e preocupada. Entendeu o que eu quis dizer? A paranoia está piorando. Ela se trancou, Sandra. Eu a vi fazendo isso ontem à noite, durante o episódio. Episódio? Que diabos estava acontecendo? Mãe, ela está mentindo. Me deixa sair agora mesmo. A voz mais grave do meu pai se juntou à conversa. Haley, por favor, se acalme. Estamos tentando te ajudar. Me ajudar me trancando no meu quarto? Pai, me escuta. Stephanie está dando um golpe no Jason. Ela já é casada com outro. Ela anda roubando dinheiro das contas dele. Encontrei provas na garagem, na caixa de ferramentas vermelha. Silêncio seguiu meu desabafo, seguido por uma conversa silenciosa que eu não conseguia entender. Finalmente, o som de uma chave girando na fechadura. A porta se abriu, revelando os rostos preocupados dos meus pais, com Stephanie pairando atrás deles, a imagem da compaixão e preocupação. A caixa de ferramentas, disse papai, franzindo a testa. Haley, faz anos que não guardo uma caixa de ferramentas vermelha. Me livrei dela durante a grande faxina do verão passado. Lembra? Passei por eles em direção ao corredor. Isso não é verdade. Eu a vi ontem à noite.
Tinha fotos e documentos. Querida, interrompeu minha mãe gentilmente, você não foi à garagem ontem à noite. Estava chateada. A Stephanie te encontrou mexendo nas coisas pessoais dela no quarto. Quando ela te confrontou, você começou a fazer acusações. O quê? Não, não foi isso que aconteceu. Stephanie deu um passo à frente, com uma expressão de preocupação. Haley, você disse que eu estava tentando machucar o Jason. Você alegou que eu tinha outro marido, que eu estava roubando. Quando tentei te acalmar, você se trancou no quarto e se recusou a sair. É mentira. Virei-me desesperadamente para os meus pais. Mãe, pai, vocês precisam acreditar em mim. Verifiquem a garagem. As evidências estão lá. Nós verificamos, disse meu pai baixinho. Depois que a Stephanie nos contou o que aconteceu, procurei em todos os lugares. Não tem nenhuma caixa de ferramentas vermelha, Haley. Minha mente acelerou. Ela devia ter mexido na fechadura, escondido as evidências enquanto eu estava inconsciente. Mas como ela tinha me trancado? Fechaduras externas em portas de quarto não eram comuns em casas modernas. Foi então que notei os pequenos arranhões na maçaneta, marcas recentes. Ela tinha instalado uma fechadura, provavelmente enquanto eu dormia misteriosamente. Teria me drogado? O café que tomei durante o nosso confronto. Cadê o Jason? Perguntei. Saindo com os padrinhos, disse a mãe. Achamos melhor ele se concentrar em aproveitar o dia em vez de se preocupar com essa situação. Meu celular. Tirei fotos de tudo. Cadê meu celular? Stephanie tirou meu celular do bolso. Você deixou isso cair durante o seu episódio. Eu estava guardando para você. Arranquei o celular da mão dela e naveguei rapidamente até as minhas fotos. Meu coração apertou. O álbum inteiro estava vazio. Nenhuma foto das evidências. Nada. Você apagou? Sussurrei. Apagou o quê, Haley? Perguntou Stephanie, inocentemente. Não havia fotos. Você estava imaginando coisas. Quero falar com o Jason. Não, não é uma boa ideia, começou papai, mas foi interrompido pelo som da porta da frente se abrindo. Alô? Tem alguém em casa? Chamou a voz de Jason lá de baixo. Passei correndo pelos meus pais e pela Stephanie, quase caindo escada abaixo na pressa. Jason estava parado na entrada, cercado por sacolas de presentes dos padrinhos. Seu sorriso desapareceu quando ele viu meu rosto. Jace, ofeguei, você precisa me ouvir. Stephanie não é quem diz ser. Ela está te enganando. Ela já é casada com outro, um homem chamado Robert Carson. Ela anda roubando das suas contas. Encontrei provas, mas ela as escondeu. A expressão de Jason mudou de confusão para preocupação e depois para algo mais sério. Atrás de mim, ouvi os outros descendo as escadas. Jason, disse Stephanie, com a voz trêmula, me desculpe. Eu não queria te contar assim. Eu esperava que ela se acalmasse. Me dizer o quê? Perguntou Jason, olhando de nós dois. Sua irmã tem passado por dificuldades, disse ela gentilmente. Ontem à noite, ela mexeu nas minhas coisas pessoais e começou a fazer acusações absurdas. Parece que ela acredita que eu sou algum tipo de vigarista. É verdade, insisti. Jason, pense bem. Você a conhece bem? Não notou que sumiu dinheiro das suas contas? Não se perguntou por que ela insistiu em um casamento tão rápido? O rosto de Jason se fechou. Haley, pare com isso. Stephanie e eu juntamos contas porque estamos começando uma vida juntos. E vamos nos casar rápido porque o câncer da mãe dela pode piorar a qualquer momento. Você sabe disso. Eu não sabia disso. Nunca tinha ouvido falar da doença da mãe da Stephanie. Ela está mentindo para você, implorei. Procure na garagem. A caixa de ferramentas vermelha. Que caixa de ferramentas vermelha? Jason interrompeu. Papai se livrou dela anos atrás. Não, não se livrou. Ainda está lá, ou estava até ela esconder? Jason, por favor. Você tem que acreditar em mim. A mágoa em seus olhos era mais profunda do que qualquer faca.
O que eu acredito, disse ele lentamente, é que você está tendo algum tipo de colapso. Stephanie me avisou que você parecia instável ultimamente, mas eu te defendi. Eu disse que minha irmã jamais sabotaria minha felicidade. Estou tentando te proteger. Do quê? Da melhor coisa que já me aconteceu? Ele balançou a cabeça. Eu sei que você tem estado infeliz, Haley. Sei que seu negócio tem passado por dificuldades, que você tem se sentido sozinha, mas esta não é a maneira de lidar com isso. Meu negócio não estava em dificuldades. Eu não estava infeliz nem solitário. Esses eram os sussurros venenosos de Stephanie, plantando sementes de dúvida ao longo de meses. Jason, disse meu pai, colocando a mão em seu ombro, sua mãe e eu achamos que seria melhor se Haley desse um tempo. Talvez ela não comparecesse ao jantar de ensaio hoje à noite. Você quer que eu perca o jantar de ensaio do meu único irmão? Perguntei, incrédula. Acho, disse Jason, sem me olhar nos olhos, que seja melhor assim. A traição era completa. Minha família inteira se voltou contra mim, manipulada pela mulher que observava tudo com uma preocupação perfeitamente simulada nos olhos. Por trás da máscara, eu podia ver seu triunfo. Recolhi-me ao meu quarto, trancando-me lá dentro desta vez. Pela janela, observei Jason e Stephanie saindo juntos, com o braço dele em volta dos ombros dela, protetoramente. Meus pais saíram logo depois para os últimos preparativos do local. Sozinha na casa que não parecia mais um lar, desabei na cama, completamente derrotada. Como tudo tinha dado tão errado tão rápido? Como Stephanie tinha conseguido virar minha família contra mim tão completamente? Meu celular vibrou com uma mensagem de texto do mesmo número desconhecido. Desculpe. Tentei te avisar. Encontre-me no Riverside Coffee Shop às 15 horas. Posso ajudar. Sem nada a perder, peguei minha bolsa e as chaves do carro. Quem quer que fosse essa pessoa misteriosa, agora era minha única esperança de salvar meu irmão. O Riverside Coffee Shop ficava na periferia do centro de Westport, com sua fachada desgastada pelo tempo e vista para o rio Saugatuck. Eu havia escolhido uma mesa de canto com vista para a entrada, com os nervos à flor da pele enquanto esperava meu contato anônimo aparecer. Precisamente às 3 horas, um homem mais ou menos da minha idade entrou, altura mediana, constituição esguia, óculos de aro escuro e o olhar atento de alguém que já tinha visto demais. Ele examinou o ambiente e finalmente me encarou. Com uma determinação silenciosa, ele se aproximou da minha. O casamento do meu irmão é amanhã, eu disse, com o desespero crescendo. Como vamos impedi-la? Alec se inclinou para a frente. Tenho cópias de tudo que estava naquela caixa de ferramentas, além de mais coisas que juntei desde então. Mas precisamos agir rápido. Se sua família não nos ouvir, precisamos de provas irrefutáveis, provas que eles não possam descartar. O que você tem em mente? A Stephanie vai ficar no Westport hoje à noite, certo? Uma noite tradicional separada antes do casamento. Assenti. Com as madrinhas dela. As madrinhas dela, que convenientemente tiveram que chegar um pouco antes da cerimônia e não vão ficar no hotel? Perguntou Alex, com ar de quem sabe. Como você sabia disso? Porque elas não existem, disse ele, categoricamente. São amigas fictícias que ela inventa para criar a ilusão de uma vida social normal. Hoje à noite, ela estará sozinha naquele quarto de hotel, finalizando seus planos. Você acha que deveríamos invadir o quarto dela? Perguntei, alarmada. Não invadir. Reservei o quarto ao lado semanas atrás, prevendo isso. A fechadura entre os quartos conectados é fácil de burlar. Parecia loucura, possivelmente ilegal. Mas que escolha eu tinha? Meu irmão estava prestes a se casar com uma criminosa que já havia levado um homem ao suicídio. O que estaríamos procurando? O telefone verdadeiro dela, não aquele que seu irmão conhece. Seus documentos financeiros reais e, mais importante, sua estratégia de fuga. Ela nunca fica depois da lua de mel. Haverá multas, novos documentos de identidade, planos de resgate. Respirei fundo. Ok, estou dentro. Passamos as 2 horas seguintes analisando as evidências de Alex, fotos de Stephanie com Robert, extratos bancários mostrando saques sistemáticos, certidões de casamento, documentos de identidade com vários nomes.
Ele havia feito uma pesquisa meticulosa, até mesmo descobrindo vítimas anteriores em 3 outros estados. Ela tem como alvo homens bem-sucedidos com poucos laços familiares próximos, explicou Alex. Seu irmão é incomum. Ela normalmente evita vítimas com laços familiares próximos. Ela deve ter visto algo particularmente valioso para correr o risco. Jason acabou de se tornar sócio do escritório de advocacia dele, eu disse baixinho. Ele mencionou a criação de um fundo fiduciário para futuros filhos. Alex assentiu, sério. Isso bastaria. Às 18 horas, tínhamos formulado nosso plano. Enquanto minha família comparecesse ao jantar de ensaio sem mim, Alex e eu revistaríamos o quarto de hotel de Stephanie. Se encontrássemos o que esperávamos, confrontaríamos Jason com as evidências antes da cerimônia no dia seguinte. Estejam preparados, alertou Alex ao nos separarmos. Ela é perigosa quando encurralada. Não é fisicamente violenta, até onde eu sei, mas é implacável em outros aspectos. Naquela noite, enviei uma mensagem para minha mãe, alegando que estava hospedada na casa de uma amiga para processar tudo e que haveria no dia seguinte. A falta de resposta revelou o dano que Stephanie havia causado aos meus relacionamentos familiares. Às 19h30, encontrei Alex no estacionamento do Westport Inn, com um nó de ansiedade se formando no meu estômago. Entramos separadamente, Alex indo direto para o seu quarto enquanto eu permanecia no saguão, atento a qualquer sinal de Stephanie. 20 minutos depois, entrei no quarto de Alex, o 214, adjacente ao 216 de Stephanie. Ela saiu há uns 10 minutos, relatou ele. Vestida para o jantar. Meu palpite é que ela está se encontrando com seu verdadeiro parceiro para finalizar os detalhes. O verdadeiro parceiro dela? Ela não trabalha sozinha, explicou Alex, tirando uma pequena ferramenta da bolsa. Sempre tem outra pessoa, a pessoa que ajuda a criar os documentos, que auxilia nas transferências financeiras. Às vezes é o mesmo homem que você viu nas fotos, às vezes é outro. Com cuidado, Alex destrancou a fechadura da porta de comunicação. Entramos silenciosamente no quarto de Stephanie, examinando rapidamente o espaço. Estava impecável, sua mala cuidadosamente arrumada, o vestido de noiva pendurado em uma sacola para roupas. Verifique o cofre, sussurrou Alex, indo em direção à sua bolsa para laptop. O cofre do hotel estava destrancado e vazio. Fui até a mala dela, vasculhando cuidadosamente camadas de roupas dobradas com precisão. Sob a lingerie, meus dedos tocaram em algo duro, um bumbum falso. Abri a peça e descobri um compartimento escondido contendo um segundo celular, um passaporte com o nome de Catherine Miller e um pequeno pendrive. Alex, sussurrei, encontrei uma coisa. Ele se juntou a mim, examinando os itens. O pacote de fuga, confirmou. Vamos verificar o telefone. O telefone estava protegido por uma trava de impressão digital, mas o pendrive não. Alex o conectou ao laptop, revelando dezenas de arquivos, informações financeiras detalhadas sobre as contas de Jason, cópias de seus documentos de identidade, o mais assustador, autorizações de transferência prontas para serem executadas, movimentando quase $2 milhões para contas no exterior. A data é para a próxima terça-feira, eu disse, apontando para a tela, durante a lua de mel deles. Ela trabalha rápido, observou Alex, sério. Assim que o dinheiro for transferido, ela vai desaparecer. Continuamos procurando, encontrando confirmações de voo para Belize, apenas uma passagem, com partida na quarta-feira seguinte. Como Alex havia previsto, ela não tinha intenção de voltar da lua de mel com Jason. O mais perturbador de tudo era um pequeno frasco de comprimidos sem marca escondido em uma nécessaire. Alex os fotografou cuidadosamente. Sedativos, disse ele, poderosos. Ela usou drogas semelhantes no meu irmão. Faz com que eles se comportem durante os estágios finais. O som de um cartão-chave na porta nos paralisou. Stephanie voltou mais cedo do que o esperado. Rápido, sibilou Alex, pegando seu laptop. Recuamos para a porta de comunicação, mas antes que pudéssemos fechá-la completamente, Stephanie entrou. Seus olhos se arregalaram em choque e depois se estreitaram perigosamente. Bem, disse ela, com a voz estranhamente calma, isso é inesperado. Acabou, Stephanie, eu disse, agarrando as evidências que tínhamos reunido. Ou devo te chamar de Catherine ou Melissa?
Seu olhar se voltou para Alex, reconhecendo-a. Carson, disse ela, secamente. Eu deveria saber que você me encontraria eventualmente. Você matou meu irmão, disse Alex, com a voz ligeiramente trêmula. Não diretamente, mas era como se tivesse colocado a arma na mão dele. Robert era fraco, respondeu ela friamente. Seu irmão fez as próprias escolhas. Como se você estivesse forçando o Jason a fazer o dele, desafiei. Drogando-o, roubando-o. Um sorriso perigoso surgiu em seus lábios. O Jason não vai acreditar em uma palavra de nenhum de vocês. Agora não. Já me certifiquei disso. Temos provas, eu disse, gesticulando para o pendrive e o telefone. Documentos, transferências, seu plano de fuga, tudo. E você acha que isso basta? Ela riu, um som arrepiante. Sem humor, você invadiu meu quarto de hotel, roubou meus pertences pessoais. Qualquer coisa que você encontrar vai parecer exatamente o que é, uma tentativa desesperada de uma mulher mentalmente instável de sabotar a felicidade do irmão. Ela deu um passo em minha direção, sua voz se transformando em um sussurro venenoso. Se você tentar impedir esse casamento, eu vou destruir o Jason completamente. Não só financeiramente. Vou arruinar a reputação dele, a carreira dele, tudo. Quando eu terminar, ele vai desejar estar morto, assim como Robert. A malícia nua em suas palavras me chocou e me silenciou. Não se tratava apenas de um golpista. Era alguém que gostava de causar dor. Você não vai se safar dessa, disse Alex. De novo, não. Já me safei, respondeu Stephanie, confiante. Agora saiam antes que eu chame a segurança e mande prender vocês dois por invasão de domicílio. Enquanto nos recolhíamos pela porta de comunicação, Stephanie gritou atrás de mim: Te vejo no altar, querida irmã. Tente sorrir para as fotos. De volta ao quarto de Alex, afundei na beira da cama, tremendo. Ela tem razão. Se contarmos isso para o Jason agora, ele não vai acreditar. Ela o envenenou completamente contra mim. Então não vamos falar com o Jason, disse Alex, checando o celular. Ainda não. Como assim? Ele ergueu o celular, mostrando um aplicativo de gravação em execução. Eu gravei tudo, as ameaças dela, a confissão sobre as drogas, tudo. Não vai se sustentar no tribunal, mas pode ser o suficiente para fazer seu irmão ouvir. A esperança cintilou fracamente. E agora? Agora, disse Alex, sombra. A cerimônia prosseguiu com uma lentidão excruciante. O celebrante falou de amor e compromisso, de confiança e parceria, palavras que se tornaram cinzas na minha boca, sabendo o que Stephanie planejava. Jason recitou seus votos com uma voz que soou oca aos meus ouvidos. Stephanie proferiu os dela com uma sinceridade ensaiada que enganou a todos, exceto a mim e ao homem sentado, tenso, na última fileira. Finalmente, chegou o momento. Se alguém puder apresentar justa causa para que este casal não possa se unir legalmente em matrimônio, que fale agora ou se cale para sempre. A pausa tradicional. Meu coração martelava no peito. Agora ou nunca. Eu posso, eu disse, minha voz mais forte do que eu esperava. Eu me oponho a esse casamento. Um suspiro coletivo percorreu a congregação. Jason se virou para mim, seu rosto uma máscara de mágoa e raiva. Os olhos de Stephanie brilharam com fúria fria sob o véu. Haley, disse o celebrante, incerto, isso é muito irregular. Meu irmão está sendo enganado, continuei, dando um passo à frente. A mulher com quem ele está prestes a se casar já é casada com outra pessoa. Ela vem roubando sistematicamente das contas dele e planeja desaparecer durante a lua de mel. Murmúrios de choque se espalharam pela igreja. Minha mãe cobriu o rosto com as mãos. Meu pai ficou paralisado, meio fora do assento. Ela não está bem, disse Stephanie em voz alta, agarrando-se ao braço de Jason. Minha pobre cunhada está sofrendo de delírios. Estamos tentando conseguir ajuda para ela. Tenho provas, insisti, acenando para Alex, que se levantou e foi até a frente com seu laptop. Documentos, gravações, fotografias, tudo. O rosto de Jason perdeu a cor. Haley, pare com isso agora mesmo. Escute-me, Jason. Por favor. Olhe as evidências.
Se eu estiver errado, nunca mais vou interferir na sua vida. Juro. Alex já havia nos alcançado, colocando seu laptop em uma pequena mesa lateral perto do altar. Meu nome é Alex Carson, anunciou ele para a congregação atônita. Meu irmão Robert era casado com uma mulher chamada Melissa Roberts. Ela esvaziou as contas dele e desapareceu. 18 meses atrás, ele tirou a própria vida. A máscara de compostura de Stephanie começou a cair, seus olhos disparando em direção às saídas. Isso é absurdo, disse ela, mas a incerteza já havia se infiltrado em sua voz. Jason, faça com que parem com essa exibição ridícula. Só olhe, implorei ao meu irmão. É tudo o que eu peço. Algo na minha voz deve ter chegado até ele. Talvez uma parte dele abrigasse suas próprias dúvidas. Com visível relutância, ele se aproximou do laptop. Alex abriu os documentos. Descobrimos a certidão de casamento de Stephanie com Robert Carson, extratos bancários revelando transferências sistemáticas das contas de Jason e confirmações de voos de uma pessoa para Belize. Isso pode ser inventado, disse Jason, mas sua voz carecia de convicção. Escutem isso, disse Alex baixinho, tocando a gravação do quarto de hotel. A voz de Stephanie preencheu a igreja, clara e inconfundível. Se vocês tentarem impedir esse casamento, eu vou destruir o Jason completamente. Não só financeiramente. Vou arruinar a reputação dele, a carreira dele, tudo. Quando eu terminar, ele vai desejar estar morto, assim como Robert. Jason cambaleou para trás como se tivesse sido atingido fisicamente. Virou-se para Stephanie, examinando seu rosto. Diga-me que isso não é verdade. Antes que ela pudesse responder, as portas da igreja se abriram de repente. Um policial entrou, seguido por um homem que eu não reconheci. Melissa Roberts, gritou o policial, ou você prefere Stephanie Turner agora? O homem ao lado do policial deu um passo à frente, com o rosto sério. É ela, policial. É minha esposa. Era Robert Carson, não morto como Stephanie havia afirmado, mas bem vivo. O rosto de Alex demonstrava tanto choque quanto o de qualquer um. Robert, ele ofegou, como? Seu investigador me encontrou em Tucson na semana passada, explicou Robert. Eu nunca cometi suicídio. Foi só mais uma das mentiras dela. O caos se instalou na igreja. Stephanie, ou Melissa, disparou de repente, passando por mim em direção a uma porta lateral. O policial se moveu rapidamente, interceptando-a antes que ela pudesse escapar. Enquanto ele recitava seus direitos, prendendo-lhe as algemas nos pulsos, ela me encarou com um olhar de puro ódio. Você vai se arrepender disso, sibilou enquanto a levavam para longe. Após o ocorrido, os convidados se dispersaram em grupos confusos e murmurantes. Jason ficou sozinho no altar, olhando para o espaço onde sua noiva estivera momentos antes. Aproximei-me dele com cautela. Jason, sinto muito. Ele olhou para mim, com a expressão arrasada. Você estava tentando me proteger esse tempo todo. Eu nunca te machucaria, eu disse suavemente. Você é meu irmão. Ele me puxou para um abraço apertado, seu corpo tremendo de emoção. Eu não acreditei em você. Eu a escolhi em vez de você. Como você pode me perdoar? Não há nada a perdoar, assegurei-lhe. Ela manipulou todos nós. Nossos pais se juntaram a nós, ambos com cara de choque. Mamãe chorava, o braço do papai apertado em volta dos seus ombros. Devíamos ter escutado, disse papai, com a voz rouca de emoção. Falhamos com vocês dois. Não, insisti. Stephanie, ou quem quer que seja, é especialista nisso. Ela sabia exatamente como nos colocar um contra o outro. Enquanto a igreja se esvaziava, Alex se aproximou com Robert. O reencontro entre os irmãos Carson foi emocionante. Alex realmente acreditava que seu irmão estava morto, um engodo que Stephanie havia cuidadosamente arquitetado para garantir que Alex não pudesse contatar Robert diretamente durante seus planos. Ela me disse que o Alex tinha sofrido um colapso nervoso e estava espalhando mentiras sobre mim, explicou Robert. Eu acreditei completamente nela, até mudei meu número de telefone e me mudei para impedi-lo de me assediar. Só quando o investigador me mostrou as provas é que percebi o que tinha acontecido. Mais tarde, no que deveria ter sido o local da recepção,
nosso reduzido grupo, apenas a família e os irmãos Carson, sentou-se atordoado, processando os acontecimentos do dia. Ela ia desaparecer durante a nossa lua de mel, disse Jason, com voz vazia, olhando para as evidências espalhadas à sua frente. Me drogar e limpar nossas contas enquanto eu estivesse incapacitado. Ela já fez isso antes, confirmou Robert. 3 vezes, pelo que sabemos. A polícia acredita que pode haver mais vítimas, acrescentou Alex. Eles estão reabrindo investigações em vários estados. Meu irmão olhou para mim, com os olhos vermelhos, mas límpidos. Você me salvou, Aius. Se não tivesse sido tão teimoso, tão determinado. Apertei a mão dele. É isso que irmãos fazem. Cuidamos uns dos outros. Naquela noite, ao pôr do sol, no que deveria ter sido o dia do casamento do meu irmão, nossa família se reuniu na sala de estar dos meus pais. A atmosfera era sombria, mas de alguma forma mais leve, como se uma presença tóxica tivesse sido removida de nosso meio. O que acontece agora? Perguntou minha mãe baixinho. A polícia vai construir o caso, disse o pai. O Jason pode precisar depor. Jason assentiu, com uma expressão determinada apesar da dor. Farei o que for preciso para garantir que ela não faça isso com mais ninguém. Olhei para minha família, ferida, mas intacta, traída, mas não destruída. O caminho para a cura seria longo, mas o percorreríamos juntos. 6 meses podem mudar tudo. Ao estacionar em frente à casa dos meus pais numa noite fresca de outono, maravilhei-me com quanto havíamos evoluído desde aquele desastroso quase casamento em abril. Jason havia transformado a sala de jantar da família em uma tradição semanal, jantares de quinta-feira à noite, nos quais nos reconectávamos, reconstruíamos a confiança e, aos poucos, curávamos nossos relacionamentos rompidos. Esta noite foi o nosso 24º encontro consecutivo. Lá dentro, a casa cheirava a famosa lasanha do papai. Mamãe estava arrumando a mesa com a porcelana fina, não porque a ocasião fosse especial, mas porque decidiu que a vida era curta demais para guardar coisas boas para um dia. Momento perfeito, ela disse, me avistando na porta. O Jason já está aqui. Encontrei meu irmão na cozinha, preparando uma salada com maestria. Aos 36 anos, ele parecia mais jovem do que 6 meses antes, as olheiras haviam desaparecido e seu sorriso, genuíno, havia voltado. Ele se dedicara à terapia depois da prisão de Stephanie, superando o trauma e a traição com determinação. Oi, mana, ele me cumprimentou, me puxando para um abraço de um braço só. Experimente este molho e me diga se precisa de... Recebi uma ligação do promotor hoje, disse Jason durante um momento de calmaria. O acordo judicial foi finalizado. Stephanie, ou Melissa, ou qualquer que seja seu nome verdadeiro, aceitou 15 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional por 10. Todos nós absorvemos essa notícia em silêncio. A investigação finalmente identificou 7 vítimas em 5 estados, incluindo Jason e Robert Carson. Os crimes financeiros por si só já teriam significado uma pena de prisão considerável, mas o tráfico de drogas e o roubo de identidade haviam elevado substancialmente as acusações. Como você se sente em relação a isso? Perguntei a Jason cuidadosamente. Ele ponderou a pergunta, girando a massa no garfo. Aliviado, principalmente, por ter acabado, por ela não poder machucar mais ninguém por um bom tempo. Ele olhou para cima, com uma expressão pensativa. A parte mais difícil foi aceitar que a pessoa que eu achava que conhecia nunca existiu. Eu não fui apenas traído, fui completamente enganado. Todos nós éramos, lembrou meu pai. Ela era extraordinariamente convincente. É isso que torna pessoas como ela tão perigosas, acrescentei. Elas estudam seus alvos, descobrem exatamente o que queremos ouvir, no que precisamos acreditar. Jason havia perdido quase $300 mil com o roubo sistemático de Stephanie, dinheiro que ele provavelmente jamais recuperaria. Mas, como ele costumava dizer, era um preço pequeno a pagar comparado ao que poderia ter acontecido se o casamento tivesse ocorrido conforme o planejado. Como está o Alex? Perguntou minha mãe, passando o pão de alho. Você teve notícias dele ultimamente? A pergunta foi dirigida a mim, acompanhada de um sorriso cúmplice que me fez corar levemente. Alex Carson e eu tínhamos desenvolvido uma amizade após a prisão de Stephanie, que gradualmente evoluiu para algo mais. Ele está bem, respondi.
O grupo de apoio que ele criou para vítimas de fraude está realmente decolando, agora com 3 filiais em estados diferentes. Alex havia canalizado sua dor para um propósito, criando uma rede para pessoas que haviam sido vítimas de golpistas românticos. O dano psicológico muitas vezes superava a perda financeira, ele descobriu, e havia poucos recursos para a recuperação. Vamos vê-lo neste fim de semana? Perguntou papai, referindo-se à viagem de cabana. Ele estará lá, confirmei. Tínhamos planejado um fim de semana em família em uma cabana à beira do lago, nossas primeiras férias de verdade juntos desde o desastre do casamento. Alex se juntaria a nós, junto com Robert, que se tornará uma adição inesperada ao nosso círculo de amigos. Depois do jantar, Jason e eu nos encontramos no balanço da varanda dos fundos, como em inúmeras noites da nossa infância. A noite estava fria, com estrelas surgindo no céu que escurecia. Eu nunca te agradeci direito, disse Jason baixinho. Você não precisa. Não, eu preciso, ele insistiu. Você arriscou tudo, nosso relacionamento, sua posição na família. Você continuou lutando por mim mesmo quando eu a rejeitei completamente. Encostei a cabeça em seu ombro, o gesto familiar nos confortando. É isso que é o amor, não é? Acreditar em alguém mesmo quando essa pessoa não acredita em si mesma. Estou tentando encarar isso como uma lição difícil, continuou ele, sobre confiar nos meus instintos, sobre reconhecer quando algo parece errado, mesmo que eu não consiga articular o porquê. Assenti, entendendo perfeitamente. Nos meses desde a prisão de Stephanie, todos nós refletimos sobre os sutis sinais de alerta que ignoramos, as inconsistências em suas histórias, as desculpas convenientes, a maneira como ela isolava Jason das pessoas mais próximas. O detetive que trabalhou no caso me disse algo que me marcou, compartilhei. Ele disse que vigaristas estudam a psicologia humana melhor do que a maioria dos terapeutas. Eles sabem que queremos acreditar no melhor sobre as pessoas, especialmente aquelas que amamos. Eles contam com nossa capacidade de nos enganar e com nosso medo de parecermos tolos ou paranoicos. Jason acrescentou, pesaroso, e eles exploram isso perfeitamente. Ficamos sentados em um silêncio amigável por um tempo, o balanço da varanda rangendo suavemente. Estou namorando de novo, disse Jason de repente. Nada sério, só café até agora. Virei-me para ele, surpresa e satisfeita. Jason, que ótimo. Quem é ela? Alguém do meu grupo de terapia, na verdade. Ela passou por algo parecido com o ex-marido. Estamos indo muito devagar. Verificações de antecedentes incluídas, acrescentou ele com um sorriso autodepreciativo. Estou orgulhoso de você, eu disse a ele com sinceridade. Seria tão fácil se fechar depois do que aconteceu. Isso significaria que a Stephanie venceria, ele disse simplesmente. E eu cansei de deixá-la tirar coisas de mim. Quando voltei para casa naquela noite, refleti sobre como nossa família havia superado aquela provação. As feridas não estavam completamente curadas, talvez nunca fossem, mas nos fortalecemos nos momentos difíceis. Meus pais aprenderam a ouvir com mais atenção, a questionar suas suposições. Jason havia desenvolvido um senso de autoproteção mais saudável sem se tornar cínico. E eu havia descoberto uma coragem que desconhecia. A lição mais profunda para todos nós foi sobre confiança, não apenas em quem confiar, mas como confiar em nossas próprias percepções, mesmo quando os outros duvidam de nós. Existe um tipo especial de força que vem de defender sozinho o que você sabe que é certo, mesmo quando seria mais fácil ficar em silêncio. Por mais difícil que a experiência tenha sido, ela nos proporcionou uma apreciação mais profunda por relacionamentos autênticos, conexões construídas com base na honestidade e na aceitação, em vez de manipulação e engano. Nos lembramos do que realmente importa, não o casamento perfeito ou a imagem cuidadosamente selecionada, mas o amor genuíno, complexo e confuso da família. A vida não vem com garantias. As pessoas vão nos decepcionar, nos trair e, às vezes, tentar nos prejudicar. Mas, se tivermos sorte, também teremos pessoas que estarão ao nosso lado nos momentos mais sombrios, que acreditarão em nós quando todas as evidências apontarem para o contrário, que lutarão por nós quando não pudermos lutar por nós mesmos. Para mim, esse conhecimento vale todo o sofrimento que tive para aprendê-lo. O que você faria se suspeitasse que alguém próximo a você estava sendo enganado? Você teria coragem de se manifestar, mesmo que isso significasse arriscar relacionamentos?
Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever se esta história ressoou com você. Lembre-se, às vezes, as verdades mais importantes são as mais difíceis de dizer, mas também são aquelas pelas quais vale a pena lutar. Obrigada por ouvir minha história e que você sempre confie em seus instintos quando algo não parecer certo.